Louvado seja Deus, amém? Já quero cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo entre nós aqui nesta noite, noite abençoada, noite poderosa. E hoje é o 5º dia da campanha que traz por título: Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Livro de Salmos, capítulo 126, versículo 3, amém? Aleluia, quem glória a Deus aí, igreja? Glória a Deus. Aleluia, santo, santo é teu nome, amém? Nós vamos fazer uma pequena oração, amém? Aleluia, para que o Senhor venha falar conosco aqui nesta noite. E já procurando na sua Bíblia, antes de nós orarmos com os ouvintes. Enquanto isso, dá tempo dos ouvintes compartilhar o link com todas as pessoas que querem participar dessa ministração da Palavra de Deus, amém? Vai abrindo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 43 até o 49, amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43 até o 49. Então vamos aproveitar, antes de nós lermos a Santa Palavra de Deus, orar com todos os ouvintes que estão nos aguardando também. Por gentileza, fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça por reverência, amém? Porque nós estamos na casa de Deus. A palavra nos diz assim: guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor, amém? E nossos pés estão dentro da casa do nosso mestre, amém? E ele tem o melhor de Deus para a minha vida, para a sua vida, aqui nesta noite. Todos começam a dizer: glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós colocamos, meu Pai, a nossa vida, Senhor, no teu santo altar. Fala comigo, Senhor, fala com a sua igreja, Senhor. Meu Deus, mas fala de uma maneira tremenda, fala de uma maneira extraordinária. Meu Deus, que todos entendam, compreendam, Senhor, a tua palavra, Senhor. Revela o oculto, revela o escondido, revela o profundo, Senhor. Alegra o coração dos tristes, meu Deus. Meu Deus, dá vitória para o abatido, aquele que já não tem mais força alguma, Senhor. Renova, Senhor, o ânimo, Senhor. Fortalece a sua fé, Senhor. Meu Deus, tira o desânimo, Senhor, e coloca, Senhor, meu Deus querido, a vitória, Senhor. Coloca a vitória no lugar de derrota, Senhor, porque eu creio, Senhor, quando o Senhor, ele entra em ação, meu Pai, não tem quem impeça. Fala, Senhor, para os seus filhos, ouve, em nome de Jesus Cristo. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo, glória a Deus, som, atenção, quase tem que aumentar mesmo, porque a voz está bem rouca. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler então, irmãos, número 43, o versículo, amém? De 1 Samuel, capítulo 17. O título lá em cima diz assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Mas nós vamos ler o verso 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor. Quem está prestando atenção, da glória a Deus? Glória a Deus! Dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, e que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. E saberá
toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na sua mão. 48. E sucedeu que, levantando-se os filisteus e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com os filisteus. 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu os filisteus na testa, e a pedra lhe se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Por gentileza, podeis nos assentar, amém? Mas se assente com fé, se assente dando glória a Deus, aleluia. E se for possível, louve o Senhor com palmas, bem alegre, mas com vontade, com gosto, para Jesus aqui nesta noite, amém? Mais forte, irmão, mais forte, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Querida igreja, o tema aqui nesta noite é o seguinte: Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus. Quem já ouviu falar de Davi? Eu acho que é impossível não saber ou de não poder ouvir. Davi foi um homem a qual pode hoje, nesta noite, trazer experiência para nós, amém? Então vamos lá. Querida igreja, Davi, ele enfrenta e vence o gigante. Vamos aqui já iniciar no 1 Samuel capítulo 17, 45, que diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vamos aqui colocar uma verdade aqui nesse culto também, diante da palavra de Deus. Querida igreja, o desafio de Davi e Golias, o gigante filisteu, ele representa para mim, representa para você, representa para os ouvintes a luta espiritual, ou seja, que o crente trava com o mundo, a carne e o diabo. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Querida igreja, Davi, ele obteve armas espirituais poderosas, amém? E eu e você também precisamos do quê? De armas espirituais poderosas. Só isso? Não. Davi, ele tinha a espada do Espírito. Eu e você também precisamos também a mesma espada do Espírito para nós vencermos os momentos difíceis aqui nesta terra. Davi, ele tinha armas espirituais da luz, como eu e você precisa também. Davi, ele tinha a armadura de Deus sobre ele. Davi, ele tinha a proteção divina em meio à batalha. E nós também temos que ter também, aleluia, uma proteção divina que guarda nós 24 horas do dia. Mais que vencedores precisamos ser nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? É tão lindo, irmãos, entender a palavra de Deus. E quando eu e você passamos por momentos difíceis, você vai se lembrar que você não é o único que passa por momentos difíceis, amém? E hoje nós vamos aprender ao respeito da peleja entre Golias e o jovem Davi, porque nessa época Davi era só um menino, amém? Era apenas um garoto. E nós aprendemos muito com ele. Então é interessante quando você estiver na sua casa, pegue a sua Bíblia, mas pegue ela, sabe, não assim, ficar folheando ela, mas pegue com atenção e comece a meditar, sabe, cada folha que você for lendo, né, a respeito da coragem de Davi. E hoje eu quero perguntar para você aqui nesta noite, o que é ter coragem?
Boa pergunta nesta noite, né? O que é ter coragem? Para quem não sabe, ou para quem sabe, vai renovar novamente, quem não sabe vai aprender. Coragem significa, igreja, ausência de medo. É isso mesmo que você ouviu, ausência de medo. E hoje nós precisamos aqui exercitar essa coragem que está escondida dentro de nós. Lógico, no momento que você precisar, você deve usá-lo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Davi, ele precisou muito dessa coragem para enfrentar o urso e o leão, amém? E outras coisas mais. Então, querida igreja, ter coragem não significa, ausência de medo, mas sim fazer o que for preciso, apesar do medo. É a mesma coisa, está lá o irmão José dirigindo o carro lá, e de repente vem circunciso na frente dele. Chega até a esfriar o coração, né? Seja um ser humano, seja um animal que passe ali, ele vai ter que ter coragem mesmo no medo. Aleluia. Por quê? Porque quando a pessoa é habilitada, ela sempre tem que dar primeiro prioridade para o pedestre, independente se é um ser humano ou se é um animal. Agora imagine Davi, irmãos. Davi, ele precisava ter essa coragem dentro dele, era preciso, era necessário, apesar do medo. Então, a fé que Davi depositava em Deus lhe proporcionou coragem. Para quê? Para aceitar o desafio naquele momento, enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Davi recebeu de Deus força, ele recebeu estratégia, recebeu coragem para quê? Para a realização daquela tarefa difícil. Tem pessoas que estão aqui nesta noite que vai passar por tarefas difíceis. Aleluia. E vai precisar dessa coragem. Aleluia. E você só vai conseguir obtê-la em quem? Em Deus. Nessa noite você tenha também objetivos na tua vida. Amém? Precisamos de objetivos. Enquanto nós temos objetivos, estamos apta. Amém? Entenda aqui comigo, entenda o contexto no conflito entre Davi e Golias. É associar o desafio, querida igreja, de Davi e Golias, a luta espiritual que o crente trava com o mundo e a carne e o diabo. Quem é que não está aqui nesta noite que não travou algo na sua vida até chegar aqui nesta noite? Muitas pessoas, se ficassem olhando um friozinho, ia ficar debaixo dos cobertores. Quem sabe comer uma pipoquinha, assistir, um filme. Mas hoje você foi corajoso, você deixou todos os afazeres para estar aqui nesta noite. Então vamos conscientizar aqui nesta noite que assim como Davi, devemos resistir o inimigo, devemos vencê-lo por Cristo. Amém? E hoje eu quero que você vença aqui, independente daquilo que você esteja passando. Porque Davi enfrentou muitas tribulações e ele teve que derrubar muitos gigantes na vida dele. Ele vivenciou experiências tanto boas como ruins na vida dele. No entanto, sempre Davi, ele manteve uma fé inabalável no Senhor dos Exércitos. Quem pode dar glória a Deus? E qual que é a palavra-chave aqui nesta noite? Vitória. E quem é que não precisa de vitória? Amém? O ato de vencer o inimigo, querida igreja, é uma guerra. O triunfo brilhante em qualquer campo de ação. Quem já leu comigo ali o capítulo 17 de 1 Samuel, principalmente o versículo 31 até os 50, observe comigo aqui. Observe que Davi, querida igreja, ao enfrentar o gigante Golias, presta atenção aqui, amém? De enfrentar o gigante filisteu, estava cônscio de que aquele combate não era somente físico, mas também espiritual. Aquele que tem visão espiritual não entende aquilo que eu estou falando. Quando nós estamos travando algo na nossa vida,
Não é só o físico que você teme, mas também o espiritual. Era o que Davi estava vivenciando na vida dele, amém? Era um combate, amém? Não era somente físico, ou seja, não era só o tamanho do gigante, mas também o espiritual. Então todo crente fiel, ele enfrenta essa luta contra os poderes do inferno, amém? E a vitória de Davi, querida igreja, sobre Golias, aponta para a nossa vitória diante da diária na vida cristã, através do Filho de Davi, Jesus Cristo, que venceu por mim, venceu por você, venceu por os ouvintes, o inimigo do povo de Deus. Te pergunto, quantos inimigos você tem? Já parou para pensar quantos inimigos nós temos? Davi também tinha, e não era pouco, amém? Os inimigos de Davi eram numerosos, está no plural, então a gente entende que é mais do que um. Os filisteus, querida igreja, eram um povo aguerrido que habitava na planície da costa do mar Mediterrâneo, desde Jope até o sul de Gaza. E na Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia diz que o país era chamado de Filistia. Salmos 87, versículo 4, que originou, querida igreja, os termos da Palestina, amém? E o palestino, como está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 10. E a Bíblia, querida igreja, ela continua nos ensinando, ela continua registrando a origem desse povo, amém? Gentílico. Lá no livro de Josué, quando eu leio, lá no capítulo 13, versículo 3, está a menção, sabe, das suas 5, presta atenção aqui, 5 grandes cidades. Primeiro, Gaza, depois, número 2, Asdod, terceiro, Asquelon, quarto, Gate e o quinto, Ecrom, amém? Golias, igreja, ele era um guerreiro gigante que desafiou o israelita e era de Gate, amém? 1 Samuel 17:4, onde nós lemos. Querida igreja, o livro de Samuel nos dá uma dimensão da grandeza numérica deste povo. Quanto mais você lê, mais você quer ler, mais que você lê, você quer entender. E a Bíblia nos diz que os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Presta atenção aqui. A Bíblia conta dizendo que tinha 30.000 carros. Tinha quanto? Mais alto, 30.000 carros. E quantos cavaleiros? 6.000 cavaleiros. E o povo, a Bíblia diz que o povo, querida igreja, era em multidão, como a areia que está à borda do mar. Então era muita, o quê? Gente. E subiram, querida igreja, e a Bíblia conta que eles acamparam em Micmas, amém? A oriente de Bet-Aven, onde está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Presta atenção aqui. E a Bíblia continua dizendo que os inimigos de Israel eram de fato numerosos. E na história conta que se observa que os fiéis a Deus às vezes parecem estar em desvantagem pessoal, material, posicional, comunicativa. Mas a palavra do Senhor, querida igreja, a palavra do Senhor acerca deles permanece. Presta atenção aqui. Permanece de que forma? De pé. Assim como está escrito lá no livro de Lucas, quando nós lemos Lucas capítulo 12, versículo 32, que todo mundo conhece esse versículo, diz assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de dar-vos o reino. Os inimigos de Davi, irmãos, eram poderosos. Presta atenção aqui. De acordo com o livro de 1 Samuel, capítulo 13 e 20, que nós não lemos, todo Israel tinha que descer aos filisteus, presta atenção aqui, para amolar cada um a sua relha e a sua enxada.
e o seu machado e o seu sacho. E os filisteus, que a igreja dominavam a técnica e permitia instrumentalizar o ferro naquela época. Já Israel, que a igreja era mais um povo agrícola, pastoril, porque cuidava, né, das ovelhas. E o livro de Juízes nos conta, do qual lá no livro de 1 Samuel, é uma da sequência, e relata o desvio espiritual de Israel como povo de Deus. Lá no livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, 21 e 25. Que na igreja de Israel ele acolheu a má semeadura. Eu disse o quê? A má semeadura. E disso, ao ser atormentado pelos filisteus. Parecia impossível, querida igreja, assim, Israel vencer o potente inimigo. Mas a palavra de fé de Davi, temos a devida resposta, e saberá que toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Nós lemos isso lá no livro de 1 Samuel 17, versículo 47. Somente a provisão divina pode explicar isso. Quem sabe você também está vivenciando algo que aparentemente parece ser impossível, parece não ter jeito, não ter saída, mas Deus, ele quer entrar em cena, né? Se você deixar, é claro. A vitória de Israel sobre o seu potente inimigo só foi possível, que ele dirija mediante a confiança de Davi em Deus. Deus só deu a vitória para Davi porque Davi confiava no Senhor. E você que esta noite, você confia no Senhor, que Ele pode mudar a tua vida de dentro para fora, fazer tudo novo, porque Ele pode. Ele pode. O inimigo de Davi, querida igreja, a primeira coisa que ele fazia, sabe qual é? Amedrontava por seu tamanho. Eu creio que os soldados de Israel tremiam na base quando via o tamanho do gigante. Eles eram de pequena estatura, mas o gigante, ó, fica lá em cima. É a mesma coisa, irmãos, quando nós passamos por um problema na nossa vida, a gente não consegue ver saída e nem solução do problema. A gente vê o tamanho do problema. E a gente fala, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? A Bíblia descreve, querida igreja, que a estatura de Golias, com os seguintes detalhes, lá no livro de 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura, ó a altura, José, 6 côvados e 1 palmo. Era alto, não é? Golias, impressionado por sua grande estatura e pelo nosso sistema atual de peso, de medida, isso corresponde, sabe o que, gente? Quase 3 metros de altura. Gente, se 2 metros para nós a gente acha que é alto, imagine 3. Tal informação, querida igreja, não é de causar espanto, pois a arqueologia tem descoberto no Antigo Oriente esqueleto de gigantes que confirma o relato bíblico. Aliás, o registro bíblico apresenta outras menções de homens gigantes. Sabe aonde? No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 10, versículo 20 e 21, e capítulo 3, versículo 11. Golias, querida igreja, confiante na sua grande estatura, desafiou e amedrontou quem? O exército de Israel. Foi por um dia? Não, a Bíblia diz, irmãos, que ele afrontou por 40 dias. Olha que terrível. Se um dia já é o bastante, né? Irmãos, ele por 40 dias. Eu não sei quanto tempo o inimigo está te afrontando. Pode ser que seja 40 dias, como passou ali o exército de Israel, mas pode ser que seja até passou dessa contagem. Mas, como gigante, muitos hoje confiam tão somente em sua estatura, em vários sentidos, para você poder entender, sem cogitarem que a sua derrubada está próxima.
O contraste era grande. De um lado, um homem guerreiro, um campeão que amedrontava por sua experiência e seu tamanho. De outro lado, um jovem do campo, pastor de ovelhas. Pensa no gigante, como falei para você, de 3 metros, e pensa no Davi, que tinha 1,5 metro. Era totalmente diferente. Enquanto o gigante Golias era soldado, Davi era somente pastor de ovelhas. Totalmente, né? Diferente, como diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Mas que demonstrou coragem, por mais que ele era pequenininho, mas ele demonstrou o quê? Coragem, só isso? Não. Ele demonstrou responsabilidade, só isso? Não. E no cuidado com o rebanho de seu pai. Eu não sei do que vocês estão temendo, mas Deus quer que você tenha coragem, demonstre coragem para o teu adversário. Aleluia. Mostre responsabilidade, não só com a sua vida, porque não é só a sua vida que vale alguma coisa, de todos aqueles que Deus deu para você tomar conta. Porque Davi não tinha cuidado só da sua vida, mas de todo o rebanho de seu pai. Assim como está escrito lá no livro de 1 Samuel 17, do 34 até o 37. Querida igreja, a diferença física entre os dois era muito grande. Tanto que os olhos do gigante, Davi era o quê? Desprezível. Está escrito lá, ele desprezou Davi. Quem sabe o teu inimigo também está te desprezando, você também. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. 1 Samuel 17, 42. O homem de Deus, que diga, ele pode ser desprezado, ignorado, pode ser humilhado, mas se ele é temente ao Senhor, santo e fiel, perseverante e humilde de espírito, sabe aqui nesta noite que o Todo-Poderoso me dará a vitória final. Quem crê aí, dá glória a Deus. Louvado seja Deus. Apesar da sua zombaria, Golias não sabia que, a despeito de ser novo, porque ele era novo, aquele moço possuía as qualidades mencionadas, a qual está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Olha o talento de Davi, para quem não sabe, quem sabe vai relembrar. Talento musical, ele tinha coragem, ele tinha prudência no falar, boa aparência, porque ele disse que ele era ruivo, e o mais importante, querida igreja, ele tinha comunhão com Deus. Agora eu te pergunto, quais são as suas qualidades? Quais as tuas qualidades aqui nessa noite? Quais serão as qualidades dos ouvintes que estão nos ouvindo aqui nessa noite? Amedrontado por suas armas e discursos persistentes. Olha o gigante, olha o inimigo de Davi, olha o inimigo do povo de Israel. Ele não só amedrontava pelo seu tamanho, mas também pelas suas armas. Imagina o peso da arma de Golias. Não era arminha de brinquedo não, irmão. E nem essa arminha que os policiais aí carregam na mão. Amém? Era pesadérrima, amém? Discurso. Por que discurso? Porque ele falava muito bem para colocar medo no povo de Israel. Então, por cima, ele era persistente. Olha, muitas vezes você não persiste quando as coisas estão acontecendo de mal ou pior na nossa vida. A gente é mais fácil já entregar do que lutar, persistir. Mas o gigante, ele persistia. A Bíblia diz que o Golias que da igreja, e seu armamento causava medo a qualquer um. O texto sagrado, ao falar das armas de Golias, registra, presta atenção aqui, ele trazia na cabeça, eu estou falando de Golias agora, trazia na sua cabeça um capacete de bronze. O bronze não é tão levinho. Bronze. Vestia uma couraça de escamas. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Agora, e o peso, pastora Patrícia? E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. olha o peso. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés. E um escudo, um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão. E o seu ferro da sua lança de 600
ciclos de ferro. E diante dele, irmão, ia o escudeiro. Sempre para passar a arma para Golias enfrentar o seu inimigo. Livro de 1 Samuel 17, versículos 5 até o 7. Imagine comigo, imagine Davi, querida igreja, desafiando essa fortaleza móvel, com tantas armas, tendo apenas um cajado. Sabe quantas armas tinha Golias? Davi tinha somente o quê? Um cajado. Só? Não, Davi tinha um cajado e uma funda. Só isso? Também não, ele tinha 5 pedras do ribeiro e uma pequena sacola. Em vista do que o Golias tinha, nem se compara, na verdade, ainda por cima tinha a presença de Deus, amém? Golias, querida igreja, ele procurava amedrontar o acampamento israelitas com seus persistentes discursos e que apontava o Deus de Israel. E é sempre assim que a pessoa faz, né? Lembro uma vez lá atrás, quando a minha mãe contava o testemunho, quando ainda não andava, não tinha todo aquele problema todo, via muitas pessoas, até crente, falava assim para minha mãe. Um chamava minha mãe de missionária, outro chamava minha mãe de pastora. Você é missionária? A mãe não é crente? Por que Deus não cura sua filha? Irmãos, sempre alguém vinha falar para minha mãe. Mas a minha mãe falava assim, quando Deus achar que é o tempo de Deus dar vitória para minha filha, Ele vai dar. E eu vou glorificar a Deus. Davi também passava por isso, irmãos. E a Escritura registra que o gigante desafiava Israel pela manhã e pela tarde. Isso durou, irmão, um longo período. Por quê? Porque ele era o quê? Persistente. Por isso que foram 40 dias, né? Querida igreja, é evidente que essa era uma forma de impor medo e manter o exército de Israel sob constante pressão. Eu não sei que pressão que você está passando, porque Davi também passou por aquela pressão, o exército de Israel passou por aquela pressão, e essa mesma tática o diabo repetiu ao tentar Cristo por 40 dias, sendo derrotado. E a Bíblia diz que afastou-se até o momento oportuno. Lucas capítulo 4, versículo 13. E assim, querida igreja, como Davi, eu e você, nós devemos resisti-lo, nós devemos vencê-lo por Cristo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Querida igreja, o inimigo de Davi realmente era assustador. Assustador por causa do seu tamanho, armas, discurso. Entretanto, querida igreja, ele foi derrotado por confiar na sua própria força. Agora vamos falar, né? Agora nós só falamos de derrota, né? Vamos falar de vitória, né? A vitória de Davi. Querida igreja, Davi venceu porque estava sob a direção da autoridade de Deus. Se você que está nesta noite também quer vencer, você tem que também estar debaixo da direção da autoridade de Deus. Não tem como dar certo se você não quer obedecer à sua vontade. Nos dias do patriarca Abraão, querida igreja, Deus firmou uma aliança com ele, como está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 e 3, do capítulo 17, do versículo 1 até o 11. Lá está escrito o que, pastora Patrícia? Está falando acerca dessa aliança. Essa aliança o Senhor a confirmou com os descendentes de Abraão, de Isaac. Lá no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 3 e 4, querida igreja, depois de Jacó, Gênesis capítulo 28, do versículo 13 e 14, irmãos, ele era herdeiro dessas heranças, a aliança de Deus com o seu povo. Davi sabia, querida igreja, que estava sob a proteção do Senhor. Você também que está aqui nesta noite, você também está sob essa proteção do Senhor, porque eles estavam, amém? Assim, a indignação de Davi não consistia meramente no fato de que Golias estava desafiando o soldado do exército do povo. E que povo era esse? Um povo escolhido, mas o próprio Deus dos exércitos de Israel. A maior luta, irmão, não é a sua. A maior luta é que você está vivenciando porque Ele está falando do Deus ao qual você serve.
E é isso que ele quer fazer. Ele quer que o Deus a qual nós servimos seja envergonhado. Mas Davi, aleluia, ele se levantou, ele se reergueu. Um homem segundo o coração de Deus era Davi. Estava convicto, aleluia, de que assim como havia um exército humano comandado por rei Saul, existia também um rei, aleluia, um rei dos reis, Senhor dos senhores, que estava contemplando, estava olhando naquele exato momento, e existia também um exército celestial comandado pelo Senhor, aleluia. O Senhor quer estar nesse comando. Entregue aquilo que você não consegue fazer, deixa no comando do Senhor aqui nesta noite. Na realidade, querida igreja, a vitória de Davi estava diretamente relacionada à autoridade espiritual, da qual ele era, e ele estava investido. Presta atenção aqui, ele não lutava em seu próprio nome. E muitas vezes nós fazemos ao contrário, né? Nós lutamos com a nossa força humana, mas Davi não. Davi, ele estava lutando no nome do Senhor, mas no nome do Deus de Israel que estava sendo afrontado. Presta atenção aqui. Então a Bíblia diz, a Bíblia declara que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? A destruição das fortalezas. Muitas vezes, irmãos, nós queremos usar armas carnais. Vamos dar um exemplo aqui. Quando tem brigas, né? A primeira coisa quando acontece brigas, principalmente nas pessoas que não são cristãos, e uma briga mesmo, aquela briga que você fala, meu Deus, e agora? A primeira coisa que a pessoa pega é uma arma. A primeira coisa ele acha que a solução é atirar no seu opositor, no seu inimigo, e na verdade não é essa arma que Deus quer que nós usamos. Ele quer que nós usamos armas espirituais. Amém? Lembro uma vez, irmão, quando tinha favela aqui, estava na minha casa, estava eu, minha mãe e o Bruno. Nessa época o Bruno era pequeno ainda, acho que ele tinha uns 15 anos, né? Nessa época, eu não recordo muito a idade dele. Irmão, a briga estava feia aqui no meio da favela. E de repente, o Bruno falou assim para minha mãe, falou assim, irmão Nadir, vamos orar. Eu falei, vamos orar, Bruno, e Deus vai, sabe, repreender esse espírito de briga, Deus vai dar vitória. E nós pegamos na mão e começamos a orar, repreender, né, todo o demônio da briga. Nós não oramos muito não, foi um pouco tempo que nós oramos, não demorou muito tempo ver a resposta. Não vou falar o nome porque não convém falar o nome de ninguém aqui, mas bateu um palmo na frente da minha casa. Minha mãe foi atender. Ele falou assim para minha mãe, Manadir, pega essa faca. Porque se a senhora não pegar a sua faca, com essa faca aqui, eu vou ferir o golpe contra essa pessoa vai morrer. Só que até então ela não tinha visto a faca. E aí minha mãe pegou, abriu o portão, ele falou assim para minha mãe, assim, dá licença, eu posso entrar? Minha mãe falou assim, pode. Ele entrou e tava... Gente, eu não sei como que ele conseguiu, porque calça jeans é bem difícil regaçar a calça jeans. Irmão, mas ele tirou uma bitela de uma faca, de um facão. Era facão mesmo. Eu não sei como que ele conseguiu, irmão, colocar, e nem sei como ele conseguiu também andar com aquele negócio da perna. Olha o que o diabo faz, né? Minha mãe falou assim, dá aqui para mim, filho. Tudo pra... Minha mãe chamava de filho, né? Dá aqui, filho, para mim. Ele pegou, deu na mão da minha mãe e falou assim, você vai precisar mais disso? Ele falou assim, não, Manadir. Ele falou assim, então deixa o resto comigo. Minha mãe pegou, fez oração e caiu de joelho, chorou, falando assim, pode ir em paz, porque agora está paz e tranquilidade. E depois a minha mãe jogou o facão para o lixeiro levar. Muitas vezes, irmãos, nós temos que usar armas espirituais e não as armas carnais. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Olha o Senhor falando conosco aqui nesta noite. E a sua confiança em Deus, irmão, era tão grande e evidente que logo convenceu tanto Saul como o comandante do exército. Só Deus faz essas coisas, irmão, só Deus faz. E não é a razão que Davi é um dos componentes da galeria dos heróis da fé, quando nós começamos a ler lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Querida igreja, sempre que a fé está presente, as leis da lógica formal são anuladas.
Presta atenção aqui. A fé em Deus faz o menor vencer o maior. Uma guerra ser vencida sem luta. A fraqueza virá, irmãos. A força, a alegria, ela vai prevalecer no sofrimento, pois a fé pode crer, mesmo contra a esperança. Amém? E ela contempla como existentes coisas que ainda não existem. E hoje Deus, Ele quer pelejar pela tua vida. Hoje Deus, Ele quer pelejar assim como Ele pelejou pela vida de Davi. E Davi, que a igreja estava tomada por essa fé em Deus. Por quê? Por isso derrotou o gigante filisteu. E hoje, nesta noite, esse gigante tem que tombar hoje, pelo poder que há no nome do Senhor dos Exércitos. Também Davi venceu o gigante filisteu. Por quê? Porque estava sob a direção, estava sobre ele uma autoridade divina, e teve fé e confiança em Deus. E é isso que Deus quer que você tenha aqui nesta noite. Conclusão, por causa do horário, nós podemos terminar tarde. Conclusão aqui. A vitória de Davi sobre Golias é, sem dúvida alguma, um grande divisor de águas na história da nação hebraica. De um simples pequeno pastor desconhecido, Davi ele passa a ser uma figura-chave na construção da monarquia de Israel. E tudo isso, querida igreja, graças à sua coragem, graças à sua fé e ousadia, na ocasião que não temeu o enfrentamento com o inimigo aparentemente invencível. Fica para nós aqui nesta noite essa lição de que nenhum gigante é imbatível. Amém? Quando o combatemos confiando plenamente no Senhor. Amém? A reflexão aqui para nós aqui nesta noite. Pela oração, pela adoração, pela prática da fé, vamos treinar para a missão que Deus coloca diante de nós. Vamos treinar, irmãos. Vamos pedir para que o Senhor nesta noite nos dê habilidade. Você viu quantas coisas Davi ele tinha, que muitas vezes aparentemente passa despercebido de nós. É ou não é? Vocês não têm percebido que Deus tem dado armas invencíveis nas suas mãos. Que não é preciso, irmão, a tua briga não é briga na garganta, no gogó. Amém? Quantas pessoas, eles se acham tal, como era o gigante, né? Ele tentava persuadir o povo de Israel. Sim ou não? Ele era persistente. Quantas pessoas, eles se acham tal, que só a sua voz, até a pessoa treme de medo. Mas você tem armas mais poderosas do que tem o seu adversário gigante. As armas que Deus te deu é tão poderosa, aleluia, que você não tem ideia nem noção daquilo que Deus tem te dado. E você vai ficar dessa forma até quando? Até quando você vai deixar o teu inimigo zombar do Deus ao qual você serve? Até quando você vai se prostrar diante do teu adversário? Ele está falando do Deus ao qual você serve. Ele quer te paralisar no Deus a qual você serve. E Davi não aceitou. Ele não aceitou. A Bíblia diz que ele se levantou. A Bíblia diz que ele foi para o riacho. Escolheu as melhores pedrinhas. Olha que no riacho tem pedra. Mas ele selecionou 5. Tinha uma funda, tinha um alforje, tinha uma sacola para colocar o quê? As pedras. Aleluia. E ele foi bem determinado. Irmãos, eu creio que Davi, quando ele foi diante do gigante Golias, já não era mais Davi, mas a unção de Deus sobre a vida de Davi. Eu creio que Davi não conseguia mais se ver pequeno. Eu creio que Davi se sentia grande, porque Deus é grande. Ele não se sentia fraco, porque Deus era a força dele. Ele já não tremia e nem temia, porque o Deus dos exércitos estava na frente. Aleluia. Por isso que você precisa buscar a Deus. Por isso que você precisa se exercitar na oração. Não tem preguiça de falar com Deus.
Não tem preguiça de dobrar os seus joelhos no chão, porque o diabo, ele treme quando você dobra o teu joelho para falar com Deus. Ele tem medo, irmãos. Ele tem medo. Quando você coloca o teu joelhinho no chão para falar com o Todo-Poderoso. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão precisando de ter mais intimidade com Deus. Ter mais tempo na oração. Aleluia. Para que você possa ser valente como foi Davi. Ser corajoso como foi Davi. Aleluia. Davi teve experiência na vida dele. Sabe por que Deus traz para nós experiência na nossa vida? Porque quando chegar o tal, que se diz o tal, que se diz o gigante, que se diz o nosso inimigo, nós vamos saber lidar com isso. Se Davi não tivesse matado o urso, se Davi não tivesse matado o leão na força do Senhor, ele não ia ter coragem para lutar com aquele gigante. Talvez você possa perguntar, mas pastora, por que eu estou passando por isso? Deus está falando que você tem experiência. Quando o tal chegar, quando aquele dito cuja diz que é o tal, você vai se levantar não na sua força, não na tua fortaleza, mas na força do Senhor. Aleluia. Você vai colocar o gigante para correr? Não, você vai fazer o gigante tombar. Porque se o gigante correr, ele vai voltar de novo. Aleluia. Quantas pessoas só põem um gigante para correr? O gigante até pode correr, mas depois ele pode voltar. Deus não quer mais isso. Ele quer colocar um ponto final. Glória a Deus. Aleluia. Você tem as armas necessárias. Irmão, eu tenho certeza que foi Deus que fez a mente de Davi exercitar. Falou: olha, pega essa pedra, coloca na funda. E eu creio que ele... Tudo que Deus foi colocando na mente no coração dele, foi fazendo. Agora você gira. Davi foi lá girando. E depois Deus fala para Davi: agora aponta bem na testa do gigante. E Davi foi fazendo tudo quanto Deus estava mandando. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi fez tudo. Não foi o Espírito Santo de Deus que pegou aquela pedrinha e foi girando com aquela velocidade que só o Espírito Santo poderia ter feito. E acertou aonde deveria ter acertado, num lugar exclusivo que poderia tombar o gigante. Deus sabe como derrubar o gigante. Deus é estratégico. E Ele quer que você também tenha essa estratégia aqui nesta noite. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a pedrinha acertou aonde? Na testa do gigante. E a Bíblia diz, irmãos, que ele tombou. Ele não tombou de frente não, eu creio que ele tombou para trás. E só ficou por isso? Não. Deus falou assim para Davi: agora corre, Davi, até o gigante. Pega a espada do gigante. Para levar embora? Não. Para tirar a vida de quem? Do gigante. Irmão, tem que ter coragem. É verdade. Irmão, Davi, a Bíblia diz que tinha 1,5 metros. Você viu o tamanho da espada do gigante? Era muito... Pensa um menino, irmão. Para um homem, já é muito pesado levantar uma espada daquela. Agora imagina um menino. É Deus ou não é? Verdade. Foi Deus que deu força para ele ou não foi? Davi não fazia academia de levantar peso. Quem fez ele levantar aquela espada pesadíssima de Golias foi o próprio Deus. Ele foi pegando, e Deus pegou junto com ele. Eu creio que quando ele pegou a mão da espada, Deus pegou na mão de Davi. Quando Davi tentou levantar Davi, Deus levantou primeiro e acertou aonde deveria ter acertado. Foi aonde? A cabeça do gigante o quê? Rolou. Irmãos, é isso que você precisa fazer. Se você não derrubar o gigante que está lutando contra a tua vida, você vai ser sempre humilhado por ele. Você sempre vai ser pisoteado pelo gigante. Está na hora de você tomar uma atitude. Está na hora de você se posicionar. Até quando você vai deixar o gigante tomar posse das suas vitórias? Aleluia. Irmão, nenhum dos exércitos dos soldados de Israel teve coragem. Davi não tinha nem tinha se alistado, irmão, no exército ainda. Era um menino. Às vezes a gente acha que precisa de muitas coisas para a gente poder derrubar alguém. Não, a única coisa que a gente precisa é de Deus. Olha para você ver, os irmãos de Davi estavam no exército de Israel.
Pensa os irmãos dele, o seu irmãozinho, o caçula, me deu um pano gigante. O que eles tiveram medo, Davi teve coragem. Quantas pessoas vão assistir a sua vitória? Olha Deus falando. Muitas pessoas verão Deus agir na tua vida. Muitos precisarão ver Deus na tua vida agindo pelo teu intermédio, dizendo: meu Deus, quem te viu e quem te vê, aleluia, o Espírito Santo de Deus que está aqui nesta noite, aleluia, vai descer sobre a tua vida nesta noite, vai dar a devida coragem que você precisa, aleluia, e Deus vai na tua frente. Deus vai na tua frente. Vamos ficar de pé por causa do horário. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga assim comigo: esta palavra foi feita para mim. Eu preciso me levantar, ter coragem, mesmo no medo. Eu preciso enfrentar aquele que está humilhando meu Deus. O meu Deus é maior. O meu Deus é o Deus dos exércitos. O meu Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e de Davi. Se Davi venceu, com certeza eu vou vencer também, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Pai querido, Pai amado, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo enche, meu Pai, esta vida de tal maneira que ele não reconheça quem ele é mais. Senhor, que essa unção do Espírito Santo lhes dê coragem, lhes dê ousadia, Senhor. Ensina, Senhor, os teus filhos de que maneira, Senhor, eles devem, meu Deus, derrotar esse gigante. Esse gigante precisa não somente tombar, mas precisa ser morto, Senhor, para nunca mais desafiar o nosso Deus que fez os céus e a terra. Leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo. E toda a igreja diz: amém. Bate palma bem alegre, bem feliz para Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal pela primeira vez. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, com a sua família, com os seus amigos e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-los. Amo vocês e obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.